A paz do Senhor Jesus, um excelente dia a todos. Eu quero deixar aqui um versículo da Palavra de Deus, que hoje está comemorando uma data tão maravilhosa, que é o Dia dos Pais. Que Deus abençoe a todos os pais, que tenha assim Deus proporcionado uma confiança, e alguns têm conservado essa confiança que Deus o deu, outros não, mas quero desejar a todos os pais um feliz Dia dos Pais. Quero deixar aqui no livro de Colossenses capítulo 3, versículo 21, que nos diz assim: Vós, pais, não irritei a vossos filhos, para que não perca o ânimo. Aqui eu quero trazer alguns trechos aqui que está escrito aqui na capa dessa Bíblia Sagrada, falando sobre pai e filhos. É obrigação solene dos pais dar aos filhos a instrução e a disciplina condizente com a formação cristã. Os pais devem ser exemplo de vida e conduta cristã e se importar mais com a salvação dos filhos do que com seu emprego, profissão, trabalho na igreja ou posição social. Salmo de número 127, verso 3. Segundo a palavra de Paulo em Efésios, capítulo 6, versículo 4 e Colossenses 3, 21, bem como a instrução de Deus em muitos trechos do Antigo Testamento, como em Gênesis capítulo 18, versículo 19, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 7, no Salmo de número 78, versículo 5, Provérbio capítulo 4, versículo 1 ao 4, e Provérbio capítulo 6, versículo 20. A responsabilidade dos pais dá aos filhos a criação que os prepare para uma vida do agrado do Senhor. E a família e não a igreja ou a escola dominical, que tem a principal responsabilidade do ensino bíblico e espiritual dos filhos. A igreja e a escola dominical apenas ajudam os pais no ensino dos filhos. A essência da educação cristã dos filhos consiste nisto. O pai volta-se para o coração dos filhos, a fim de levar o coração dos filhos ao coração do Salvador. Lucas capítulo 1, versículo 17. Terceiro, na criação dos filhos, os pais não devem ter favoritismo, devem ajudar, como também corrigir e castigar somente faltas intencionais, e dedicar sua vida aos filhos com amor compassivo, bondade, humildade, mansidão e paciência. Onde está essas palavras? Segue 15 passos que os pais devem dar para levar os filhos a uma vida devotada a Cristo. Primeiro, dedique os seus filhos a Deus no começo da vida deles. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 28 e Lucas, capítulo 2, versículo 22. Segundo, ensine os seus filhos a temer o Senhor e desviar-se do mal, amar a justiça e odiar a iniquidade, incutar nele a consciência da atitude de Deus para com o pecado e do seu julgamento contra ele. Hebreus, capítulo 1, versículo 9. Terceiro, ensine os seus filhos a obedecer aos pais, mediante a disciplina bíblica com amor. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 5, Provérbio, capítulo 3, versículo 11 e 12, Provérbio, capítulo 13, versículo 24, Provérbio 23, versículo 13 e 14, e Provérbio 29, versículo 15 e o versículo 17, e Hebreus, capítulo 12, versículo 7. Proteja os seus filhos da influência pecaminosa, sabendo que Satanás procura destruí-lo espiritualmente mediante a atração ao mundo através do companheirismo imorais. Provérbio capítulo 13, versículo 20 e Provérbio capítulo 28, versículo 7 e capítulo 2 de Provérbio, versículo do 15 ao 17. Faça saber aos seus filhos que Deus está sempre observando e avaliando aquilo que fazem e pensa e diz. Salmo número 139, versículo 1 ao versículo 12. Leve os seus filhos bem cedo, na fé,
pessoal em Cristo ao arrependimento e ao batismo em águas. Mateus capítulo 19, versículo 14. Habitue seus filhos numa igreja espiritual, onde se fala a palavra de Deus e se mantém os padrões de retidão e o Espírito Santo se manifesta. Ensine os seus filhos a observar os princípios. Companheiro, sou de todos que temem ao Senhor. Salmos de número 119, versículo 63. E Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5. Motive os seus filhos a permanecer separados do mundo, a testemunhar e trabalhar para Deus. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Depois 2 Coríntios 7, versículo 1. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Ensine que são forasteiros e peregrinos neste mundo. Hebreus, capítulo 11, versículo 13 ao 16. Que o seu verdadeiro lar e cidadania estão no céu, com Cristo. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. E Colossenses, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 3. Instrua sobre a importância do batismo no Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4, versículo 5 e versículo 8. Depois Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4 e versículo 39. Ensina aos seus filhos que Deus os ama e tem um propósito específico para a sua vida. Lucas, capítulo 1, versículo 13 ao 17. E Romanos, capítulo 8, versículo 29 e o versículo 30. E 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 9. Instrua os seus filhos diariamente na Sagrada Escritura, na convenção e no culto doméstico. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 9. E Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5 e o 7. E 1 Timóteo, capítulo 4 e o versículo 6. E depois 2 Timóteo 3, 15. Medite o exemplo e conselho e coragem dos seus filhos a uma vida de oração. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 4. E Romanos, capítulo 12, versículo 12. Efésios, capítulo 6, versículo 18. E Tiago, capítulo 5, e versículo 16. Previna os seus filhos sobre suportar perseguições por amor à justiça. Mateus, capítulo 5, verso 10 ao 12. E deve saber que todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Leve os seus filhos diante de Deus em intercessão constante e fervorosa. Efésios capítulo 6, versículo 18. E Tiago capítulo 5, versículo 16 ao versículo 18. O Evangelho de João capítulo 17, verso 1. Sobre a oração de Jesus por seus discípulos, como modelo de oração dos pais por seus filhos, aqui no Evangelho de João capítulo 17. Tenha tanto amor e desvelo pelos filhos, que esteja disposto a consumir suas vidas como sacrifício ao Senhor, para que se aprofunde na fé e se cumpra nas suas vidas a vontade do Senhor. Filipenses capítulo 2, versículo 17. Aqui são algumas instruções da Bíblia Sagrada, falando sobre pai e filho. Há um vínculo, há uma unidade, porque o pai, ele foi concedido para que pudesse, assim, ajudar ou cuidar do seu filho ou da sua filha, em toda maneira de viver. Sabemos que não é fácil, mas com a ajuda do eterno Deus, ele assim proporciona, ele se incapacita, mas saiba, há uma grande responsabilidade diante de nós que somos pais. E que Deus abençoe. Um excelente dia do Paz para todos.